Já que a gente está falando de carinho a gente tem por essa artista plástica que conquistou o mundo, né? Tô recebendo aqui Mari Bueno. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Bom dia, Fran. Primeira vez que você vem aqui, né, Mari? Agora nesse estúdio novo, sim. Então tá bom. Inclusive, Mari, quando a gente vai mudar de lugar, nós vamos para aquele cantinho ali, né? Eu quero ter uma tela sua aqui no meu estúdio, Mari. Ah, maravilha. Para receber as minhas visitas em grande estilo, viu? Pensar nisso com carinho. Então, tá vendo? A gente aproveita para pedir, né? Para dar aquela choradinha, afinal de contas, um estúdio não tem a sofisticação se não tiver uma tela de Mari Bueno, né? Imagina minhas visitas aqui com uma tela de Mari Bueno, coisa chique aqui, viu? Ô Mari, eu sei que você tá viajando muito aí na região, fazendo um trabalho maravilhoso, né? E eu vejo que a cada cidade que você vai, desperta em outro município a vontade de estar representando, através da sua pintura, a história e a fé das pessoas, né? É uma grande responsabilidade, né? Estou muito grata com esse trabalho. Realmente, assim, você vê a satisfação da comunidade quando tem as paróquias, as capelas que têm esse interesse em fazer na verdade, uma reforma, uma construção, uma revitalização do espaço litúrgico, da arte sacra. E isso tudo com o objetivo de fazer com que aquele espaço fique um espaço propício à oração, né? Que as pessoas se sintam acolhidas nesse espaço sagrado. Então é muito gratificante, assim, esse trabalho, a gente se envolve com a comunidade, com as pessoas, com a história. Conhece a história, né? Exatamente, a história do local. Porque aquela comunidade existe porque aquelas pessoas estão ali, né? Estão participando, estão colaborando. Então é muito gratificante, a gente realmente se envolve e fica apaixonado por cada projeto, por cada comunidade que participa. Bom, a gente via Mari Bueno pintando ali, representando a natureza, o povo lutador, né, a nossa história econômica, e de repente a sua carreira foi indo numa nova vertente, que é você trabalhar essa situação da religião, da fé, das pessoas. Como é que isso foi acontecendo, assim? Bom, iniciou com o convite de Dom Gentil em 2006, mais ou menos, né, para fazer a pintura da catedral. E quando eu iniciei os trabalhos na catedral, eu comecei a me aprofundar. Apesar desde criança sou católica praticante, mas aí eu comecei a me aprofundar na arte sacra e vi que era muito mais do que eu imaginava. E aí fui fazer fiz especialização, pós-graduação, depois eu fui para a Itália, fiz alguns cursos lá, principalmente na área da técnica, da iconografia. E aí comecei a me aprofundar nessa área. Eu não deixei essa parte da questão da temática amazônica, porque hoje eu acho que existe uma junção desses temas. Eu falo que é a arte do sagrado, porque a natureza é o sagrado, né? Um exemplo disso é a catedral, né? Você Exatamente. Conseguiu fazer essa mistura, né? Fazer o que nós chamamos de inculturação, que são elementos na arte sacra que valorizam a cultura local. Então, nós estamos na região amazônica, então em todo o trabalho de arte sacra eu procuro colocar um pouco disso, da região, dos costumes, da onde está aquela comunidade. Então, assim, eu continuo com os trabalhos da temática amazônica, mas claro que hoje a parte da arte sacra é bem mais forte. Te surpreendeu, assim, a receptividade? Eu acho que abriu um nicho de mercado, assim, porque as pessoas tinham essa necessidade, mas talvez não tinham um profissional que fosse atender. Você falou, tem que estudar, não é só pintar, né? É muito mais profundo do que isso, né, Mari? Sim, me surpreendeu. Eu acho que está sendo, assim, todo um processo de aprendizagem, não só profissional, mas pessoal também. Imagina. Existe um crescimento muito grande também pessoal, uma experiência muito viva. Um envolvimento da sua fé nisso também, sim, né? Sim, porque é uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com algo sagrado e a arte sacra não é assim o que eu quero, o que o artista quer. É verdade. A arte sacra ela tem umas normativas, ela tem um porquê. Então, a gente trabalha diferente do que trabalha, por exemplo, a arte a indígena ou o cotidiano de Sinop. É diferente, porque ali eu coloco o que eu gosto, o que eu acho que é interessante. E na arte sacra, não. Tem a característica do meu trabalho, mas tem normativas que a gente segue, porque é uma arte que é feita a serviço da liturgia, é uma arte que é feita para auxiliar no momento de oração. Então, tem todo um contexto, tem um porquê da linha que eu uso, da cor que eu coloco, tudo tem uma simbologia. Então, realmente tem um contexto assim mais profundo do que a gente pensa. Bom, catedral, depois a igreja São Cristóvão, né, a São Camilo, o próprio Hospital Santo Antônio, né? Tem uma capela, um espaço para trazer essa proximidade. Cidades da região, e essa semana agora você começa uma nova trajetória eu acho que participa muito da sua vida, né? Você me disse que a Igreja Santo Antônio é a primeira igreja fundada lá em 1974.
Então tá assim, eu acho que numa mudança, né, para atender essa necessidade. Então acredito que não seja só um trabalho também para você, envolve muito a história da sua família ali também, né? Sim, Mari? eu cheguei em 79, né? Com a minha família, eu tinha 7 anos. E a igreja Santo Antônio, a primeira igreja da cidade, ainda era de madeira. E foi onde eu fiz a minha primeira comunhão. Aí depois construíram aquela segunda de alvenaria. Então ali eu casei, eu batizei os meus filhos, fiz a minha crisma ali também, casei, batizei os filhos. Os filhos fizeram a primeira comunhão. Então tem toda uma história da igreja Santo Antônio com a minha história em Sinop, né? E aí agora ter a oportunidade de colocar o meu trabalho, assim, é muito gratificante e é emocionante, né? De colocar ali, de representar tudo isso também, né? Exatamente. E vai muito além disso, assim, eu tive uma outra experiência com essa questão da Igreja Santo Antônio, da paróquia, que foi também um trabalho meu que eu fiz com o Cícero, que foi o rosto, a face de Santo Antônio, Sim. que foi para Pádua, na Itália, que é onde está o corpo de Santo Antônio. E Pádua é a terra dos meus avós. Nossa, que Então, coincidência, exatamente. né? A primeira vez que eu pude ir a Pádua, eu chorei muito quando eu entrei na Basílica, porque eu imaginei o meu avô entrando com o meu bisavô naquela igreja, né? E aí pôde um trabalho meu e agora a cidade tão onde longe, estou... tão perto, Exatamente. Né? E a cidade onde eu moro é o Padroeiro Santo Antônio. Agora, poder realizar esse trabalho também na Igreja Santo Antônio. Então, tem todo um conjunto de coisas que faz com que o coração bate um pouco mais forte. Bom, eu imagino que para você começar a pintar, você já tem todo um projeto, um planejamento do que vai ser feito naquele ambiente, Mari. Tem, são etapas. Agora a primeira etapa foi concluída essa semana, que são os vitrais. Tá? Eu não fiz imagem figurativa, mas fiz um degradê, que tem toda uma simbologia em tons dourados, que tem uma simbologia na arte sacra. Porque nós temos toda a parte de uma interna de imagens figurativas. No altar, no presbitério, vai uma imagem de Cristo, porque Cristo sempre o centro da celebração, mas com detalhes que lembram a vida de Santo Antônio, lembram a história de Santo Antônio. Também nós vamos ter um trabalho de arte sacra na Capela do Santíssimo e no espaço onde vai a imagem de Santo Antônio e a imagem de Nossa Senhora. Na parte externa, que vai ser agora a segunda etapa, que a gente inicia na semana que vem, nós teremos um mosaico com uma imagem de 5,5 metros de Santo Antônio, que nós fizemos no ateliê, pecinha por pecinha de mosaico, cortado tudo à mão, e foram meses de trabalho, e agora esse mosaico vai ser aplicado na fachada, né? Aí depois nós temos também a via sacra, que também na técnica de mosaico, que será toda no jardim. Então, resumindo, pintura, mosaico, vitrais, nós temos aproximadamente 500 metros quadrados de arte sacra. Então, esse projeto vai durar quanto tempo, Mari? Bom, tem já nós vamos iniciar na semana que vem a parte do mosaico. Setembro iniciaremos as pinturas internas, para que em dezembro seja feita a inauguração da arte sacra. Então, dezembro já está essa inauguração da igreja com todo esse novo perfil. A gente tem algumas coisas que nós temos que seguir, uma inauguração, porque esse é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, e que é também apoiado por várias empresas aqui do município e da região, né, de outras cidades também. Então, nós temos também, em cumprimento a esse projeto, fazer uma inauguração onde é feito convite, catálogos, folders, tudo onde nós vamos colocar toda a arte sacra e a explicação de cada etapa da arte sacra que foi executada. Bom, na verdade, a Igreja de Santo Antônio vai ser uma referência para o Brasil, como é a catedral hoje, né? Vai. Vai ser realmente E tem todo esse contexto, né, da arte sacra. Ela não está dentro da igreja como decoração ou para deixar a igreja simplesmente bela, mas ela tem todo um objetivo de ser catequética e ser evangelizadora. Essa semana nós vamos estar fazendo, acompanhando e mostrando tudo, com certeza, para inspirar e eu acho que, né, chamar a atenção das pessoas para esse trabalho tão bonito, tão importante, porque ali conta a história da nossa cidade, né, de um passado, de um presente e de um futuro também, né? Sim, com certeza. E é um trabalho que só é executado porque tem a participação de toda a comunidade, né? Senão não seria possível. Com certeza.